Para que o bem chegue ao beneficiário, precisa haver nascido em Deus. Desta forma, é o próprio Deus que ajuda as pessoas através de você. E a sua boa ação age unindo mais ainda a Deus. Não perca a oportunidade de fazer o bem. Nem pense que alguém não o merece. Você cresce aos olhos de Deus quando faz uma boa obra. Uma mensagem boa. Calma, tranquila. Né? A gente estava comentando aqui, no meu local de trabalho também a gente comentou o mesmo assunto, e acredito não é diferente entre vocês durante o dia, mas está todo mundo comentando que estamos passando por momentos difíceis, de intolerância, de impaciência, de provas que realmente fogem da nossa compreensão muitas vezes, por que está acontecendo comigo. Mas eu acredito que quando nós buscamos Deus, buscamos nos espiritualizar, aos poucos a própria espiritualidade maior, Deus, através da espiritualidade maior, nos envia a compreensão de determinados fatos pelos quais nós temos que passar. E o que nós não compreendemos ainda hoje, por que temos que passar, é porque talvez Deus quer testar a nossa perseverança. Até onde nós somos perseverantes? Até onde vai a nossa fé? Até onde vai a nossa vontade? Né? Então, tudo isso que está acontecendo, seja em nossas vidas ou no planeta Terra no todo, faz parte da mudança. Que na realidade significa, você sem Deus não consegue caminhar. Você com Deus vai passar por tribulações, vai passar por momentos difíceis? Vai. Buscar Deus não significa que vai isentar-nos de dificuldades e de momentos às vezes até constrangedores. Mas caminhar com Deus significa que nós vamos conseguir passar por isso. E quem caminha sem Deus, muitas vezes fica pela estrada, pelo caminho. Pela incompreensão, pela intolerância, pela ingratidão, pela indiferença. Perceberam que são palavras que começam com in? É tudo que está dentro de nós. Na realidade, o nosso duelo não é com o outro, não é com o próximo. Eu, às vezes, digo, nossa, essa sociedade, a humanidade não dá mais para tolerar. Mas o meu conflito não é com eles. O meu conflito é comigo. Em aceitar onde eu estou. E tentar compreender e dar o meu melhor em relação a tudo que me cerca. Porque nós devemos dar graças à pessoa intolerante que está do nosso lado, a impaciente, a revoltada, a agressiva, porque através dessas pessoas nós temos a oportunidade de evoluirmos moralmente e espiritualmente. Porque se tudo estivesse bom, maravilhoso, nós não evoluiríamos. Provavelmente hoje não estaríamos buscando Deus, o ensinamento de Jesus. Estaríamos estagnados na nossa vida. Então, a dor, ela nos impulsiona para frente. Dói, mas com Deus a gente consegue passar por isso. Sem Deus, muitas vezes vamos ficar no caminho. A página 201, no parágrafo onde começa, mas há muitos outros.
é o último parágrafo, sobre os falsos profetas da erraticidade. Mas há muitos outros meios de reconhecê-los, esses falsos profetas. Os espíritos da ordem, a qual dizem pertencer, devem ser não apenas muito bons, mas, por outro lado, eminentemente racionais. Pois bem, passai seus sistemas pelo crivo da razão e do bom senso, e vereis o que deles restará. Convide comigo, pois, que todas as vezes que um espírito indique como remédio para os males da humanidade, ou como meio de atingir a sua transformação, coisas utópicas e impraticáveis, medidas pueris e ridículas, quando formulam um sistema contraditado pelas mais vulgares noções da ciência. Esse não pode ser senão um espírito ignorante e mentiroso. E eu acrescentaria zombeteiro. Porque nós vivemos hoje num mundo em que todo mundo, e eu me incluo nisso, de vez em quando a gente quer fazer uma piadinha, quer pegar no pé do outro para fazer uma brincadeira. Às vezes eu enxergo que isso está passando dos limites. E através disso acaba muitas vezes trazendo situações constrangedoras. Mas enfim, a espiritualidade aqui justamente está falando para que nós possamos identificar os falsos profetas da erraticidade, que significa os espíritos mal intencionados que se manifestam através dos médiuns, que dão passagem para esses espíritos para trazer mensagens justamente para aqueles que não conseguem ouvi-los, vê-los, se comunicar com eles. Aqui justamente pede para que nós prestemos atenção, muitas vezes, no que um médium vem a pedir para que nós façamos, no intuito de nós adquirirmos a nossa saúde, seja espiritual, mental, seja física. E esses espíritos mentirosos, zombeteiros, ignorantes, como eles não têm conhecimento de nada, e o médium muitas vezes abre porteira para que ele se manifeste, ele começa a passar situações que a pessoa tem que fazer ridículas, esdrúxulas. Mas como nós não temos conhecimento das leis divinas, achamos que por mais ridículo que seja, isso possa me trazer a saúde. Eu possa recuperar a minha saúde, ou manter a minha saúde em alto, como diz, em alto. Aconteceu uma vez numa casa, isso é um fato real, as pessoas iam para a palestra, e na época não tinha pandemia, então ia-se para o passe individual. Nós fazemos o passe coletivo aqui. E depois do passe individual, as pessoas saíam com o cabelo todo melecado. E o cara começou a ficar assustado. As pessoas vão para lá e saem lá da câmara de passe e saem com o cabelo todo brilhante e melecado. E ele ficou assustado e ele parou uma pessoa e questionou essa pessoa. O que está acontecendo lá dentro que vocês estão saindo com o cabelo todo melecado, oleoso, enfim? Ele disse, não, é que a gente vai lá dentro e antes de eles fazerem o passe em nós, eles passam óleo na nossa cabeça para que os fluidos espirituais se fixem melhor em nós. É ridículo. Eu não preciso usar nada material para que os fluidos fixem em mim. Porque na realidade isso é uma questão mental.
não é de óleo ou de qualquer outra substância ou pomada que precisa passar para que o passe tenha maior eficácia. Nós temos que compreender primeiramente o que é Deus nesse sentido. Deus derrama sobre nós todos os dias, 24 horas por dia, suas bênçãos. É como se fosse um rio que não para de descer água, com exceção da seca, né? Mas em tempos normais, o rio ele não para de jorrar água. O detalhe é o seguinte: qual é a minha capacidade de absorver as bênçãos de Deus que Ele derrama sobre nós todos os dias? Eu vou até no rio, recolho água através de um copo, recolho a água através de um cantil, de um jarro pequeno, grande, de um carro-pipa, mas eu jamais vou conseguir recolher toda a água do rio. Nós também não vamos conseguir recolhermos todas as bênçãos de Deus, que são derramadas sobre nós 24 horas por dia. A questão é, qual a quantidade que eu consigo absorver daquilo que Deus emana sobre nós 24 horas por dia? Eu recolho um copo, um cantil, um jarro, um carro-pipa. É eu que preciso entrar em contato e conexão com Deus. E não Deus tem que entrar em contato comigo, se humilhar e pedir as minhas preces, as minhas orações, como se eu as fizesse, estivesse fazendo um favor a Deus. Não é Deus e Jesus que tem que se rebaixar ao nosso nível. Se nós queremos nos elevarmos, nós temos que nos elevarmos moralmente e eticamente, sermos pessoas melhores a cada dia dentro das nossas possibilidades, para que possamos colher melhor essas bênçãos que são derramadas sobre nós. E quando nós não temos conhecimento da ciência, da medicina, ou de outras áreas, e alguém me manda uma receita, não simplesmente seguir cegamente essa receita, sem conversar com alguém da área para trocar uma ideia, como a homeopatia, os florais, tem mais está faltando o nome, homeopatia e alguém me ajuda? Alopatia. Tem aromaterapia. Sim, não, mas é homeopatia. E alopatia. Homeopatia. Né? Então, assim, a espiritualidade muitas vezes nos manda receitas nesse sentido. Só que eu não vou seguir cegamente sem consultar alguém da área. Porque de repente estão pedindo para eu tomar uma coisa que, em vez de fazer bem para mim, vai me fazer mal. Vai me gerar uma série de alergias. Então, os espíritos superiores, os espíritos benfeitores, os espíritos de luz, eles não se importam em serem questionados. Que a gente duvide deles. Porque eles sabem da dificuldade que nós temos aqui, reencarnados, no dia a dia de superar os nossos desafios. E os involuídos, eles sim se ofendem quando você começa a questioná-los. Principalmente quando você está prestes a descobrir a farsa. Aí realmente eles ficam bravos. E muitas vezes usam de chantagens emocionais para tentar te convencer. De outro lado, crede bem que se a verdade não é sempre apreciada pelos indivíduos, ou é sempre pelo bom senso das massas, e está aí um critério. Se dois princípios se contradizem,
tereis a medida do seu valor intrínseco, procurando aquele que encontra mais eco e simpatia. Seria ilógico, com efeito, admitir que uma doutrina que viesse diminuir o número de seus partidários fosse mais verdadeira que aquela que vê os seus aumentarem. Deus, querendo que a verdade chegue para todos, não a confina em um círculo restrito. Fala surgir em diferentes pontos, a fim de que, por toda parte, a luz esteja ao lado das trevas. Nós temos que analisar, quando a gente recebe uma mensagem, a lógica dos fatos. Isso tem lógica? Não tem lógica. É por ali que nós começamos a desmascarar muitas situações que poderiam nos constranger. E a espiritualidade maior, sob direção de Jesus, ela quer que essa verdade chegue a todos e que não fique restringida a um pequeno grupo, como ao longo dos séculos e milênios isso está acontecendo com a humanidade. Porque muitos que têm o conhecimento da verdade, eles dizem a humanidade não está preparada para sabê-la. Mas nós temos internet, temos os meios de comunicação, TV, rádio, jornais, temos acesso a tudo que nós, ou quase tudo, que nós queremos saber. Por que não estamos preparados para receber os ensinamentos? Os verdadeiros ensinamentos. Não os ensinamentos que escravizam. Não os ensinamentos que monopolizam. Mas os ensinamentos que cheguem até nós e fazem com que nós nos sintamos fortes para superar os nossos obstáculos diários. Os verdadeiros ensinamentos que nos mostram de onde eu vim, por que eu estou aqui e para onde eu caminho. Os verdadeiros ensinamentos que nos mostram que o nosso corpo físico ele é transitório, é passageiro, mas o meu espírito ele é imortal. E que quando o meu corpo físico parar de funcionar, o meu espírito vai se desligar desse corpo físico e vai continuar vivendo numa outra dimensão. E o detalhe vai continuar sendo quem ele era aqui. Porque se tem uma crença de modo geral que acredita que só porque a pessoa morreu, ela vai se tornar santa. Só porque ela desencarnou, os segredos do universo são desvendados para ela, num passe de mágica. Errado. Como Jesus dizia, a cada um é dado conforme suas obras. A cada um é dado conforme o seu trabalho. A cada um é dado conforme a sua vontade de querer saber. Só que quem não quer saber e não quer trabalhar, não vai ganhar. Isso já está na espiritualidade. Já é um ensinamento de Jesus. Então, se eu quero saber e passo uma vida procurando conhecimento e tentando colocá-lo em prática da melhor forma possível, quando eu desencarnar, eu vou continuar sendo esse espírito. Só que, se eu sou uma pessoa que quero ficar sentado na frente ou deitado no sofá, só vendo um filme e a banda passar, quando eu desencarnar, eu vou continuar sendo esse espírito. Só que muitas vezes esses espíritos se aproximam de médiuns e começam a tentar enganá-los com teorias totalmente ridículas e sem sentido. Repelir impediosamente todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento.
eles são quase sempre espíritos vaidosos e medíocres, que tendem a se imporem aos homens fracos e crédulos, prodigalizando-lhes louvores exagerados, a fim de os fascinar e tê-los sob sua dominação. São geralmente espíritos ávidos de poder, que, déspotas públicos ou privados durante a sua vida, querem ainda vítimas para tiranizar após sua morte. Em geral, desconfiai de comunicações que trazem um caráter de misticismo e de estranheza, ou que prescrevem cerimônias e atos bizarros. Então, há sempre um motivo legítimo de suspeição. Como nós falamos, a pessoa, ela continua sendo, no mundo espiritual, quem ela era aqui, né? Então, como aqui, até vou dar mais uma olhada para não cometer nenhum equívoco, mas os déspotas públicos ou privados, os ditadores, quando desencarnam, eles não vão se tornar pessoas boas num piscar de olhos. Eles vão continuar no plano espiritual, agindo para continuar manipulando, para continuar escravizando. É o desejo, é a vontade deles. Nós temos que tomar cuidado, porque os espíritos muitas vezes nos vigiam 24 horas por dia. E eles conhecem melhor nós do que nós mesmos. Por um detalhe, tem certas coisas que nós não admitimos que nós somos, fizemos ou desejamos. E por esse fato de nós não admitirmos os nossos defeitos, nós nos tornamos vítimas e presas muito fáceis na mão desses espíritos inteligentes, espertos. E eles usam justamente isso contra nós. Normalmente nos envaidecendo, normalmente estimulando o nosso orgulho ou o ego. A vaidade significa eu necessito de elogios a todo instante. Enquanto eu não receber um elogio, eu não estou contente. O egoísmo, eu quero sorrir mesmo que o outro chore. O orgulho, eu sou melhor que todo mundo. E é isso que esses espíritos, pelo fato de nós não admitirmos muitas vezes os nossos defeitos, usam justamente contra nós. Porque se eu admito os meus defeitos e eu me conheço, eu consigo me proteger perante uma situação que começa, como se diz, a ser criada. Eu consigo me defender, me proteger, seja através da prece ou seja através de outras situações. Agora, se eu nego determinada coisa, é justamente nesta coisa que eu vou ser pego. De outro lado, crede bem que quando uma verdade deve ser revelada à humanidade, ela é, por assim dizer, instantaneamente comunicada em todos os grupos sérios que possuem médiuns sérios, e não a estes ou aqueles com exclusão dos outros. Ninguém é médium perfeito se está obsediado, e a obsessão manifesta quando um médium não é apto senão para receber as comunicações de um espírito especial, por mais elevado que ele mesmo procure se colocar. Em consequência, todo médium, todo grupo que se crê privilegiado por comunicações que só ele pode receber e que, de outra parte, está sujeito a práticas que acentuam a superstição, estão indubitavelmente sob a ação de uma obsessão bem caracterizada, sobretudo quando o espírito dominador se vangloria de um nome que todos, espíritos encarnados, devemos honrar e respeitar,
e não deixar comprometer a toda hora. Quando a espiritualidade maior, resumindo, quiser passar uma orientação séria para a humanidade, não só para a casa espírita, ela vai disseminar essa mensagem em vários centros espíritas sérios, às vezes até ao mesmo tempo, para dar veracidade da mensagem. Porque a espiritualidade maior não privilegia uma só casa, um só médium, para ser o portador da verdade. Isso justamente vai incentivar o orgulho, o egoísmo, a vaidade do médium. Então, quem trabalha com a espiritualidade tem que ficar feliz que quanto mais médiuns, maior será o trabalho. Quanto mais médiuns capacitados, sérios, a casa séria tiverem, maior será o bem de ser levado a outras pessoas. E não simplesmente querer desejar que só a nossa casa seja a melhor, seja portadora das verdades. Já é o primeiro passo de começar a nos distanciarmos dos bons espíritos e sermos justamente obsediados por espíritos mentirosos, maldosos, ou etc. Então, como Jesus diria, orai e vigiai sem cessar, isso serve para todo mundo, serve para nós. Não só nas atividades da casa espírita, mas no nosso dia a dia, seja com amigos, parentes, colegas de trabalho, com pessoas que não conhecemos. Porque é muito fácil os espíritos implantarem imagens na nossa mente e tentarem nos convencer de que o que nós estamos pensando é verdade e que os outros me dizem é mentira. Estamos falando sobre obstáculos à reprodução. Esse livro é um livro de perguntas e respostas. As perguntas feitas por Kardec e as respostas dadas pela espiritualidade maior. E Kardec pergunta aqui, 225, página 225, o item 694. Kardec pergunta aqui, que pensar dos usos que tem por efeito deter a reprodução, tendo em vista satisfazer a sensualidade? E a resposta: isso prova a predominância do corpo sobre a alma, e quanto o homem está materializado. Kardec justamente queria dizer, queria saber, né? Em relação aos preservativos, os meios de evitar a gravidez, né? O uso deles, né? Então, se o homem está apegado e somente apegado ao prazer sexual, né? Ao orgasmo, e ele só enxerga isso, ele está ainda muito materializado. Ele não conseguiu transcender, ele não conseguiu compreender que a energia sexual ela vai muito além do orgasmo. Porque a energia sexual é a energia criadora, como nós falamos semana passada. Né? Na parte da ciência, na parte das artes, em todos os campos. Não estamos dizendo que, ou a espiritualidade não está dizendo que não se deva fazer sexo, que é proibido e é um pecado. Pelo contrário, o sexo é a expressão maior que um casal pode ter numa relação de demonstração de afeto. Né? Mas eu diria, a demonstração maior ainda é o amor.
que é além do sexo, que é o amor universal, o amor que Deus derrama sobre nós. Só que ainda, acho que nós precisamos, ou pelo menos eu preciso evoluir muito mais para poder compreender esse amor de Deus que é derramado sobre nós. Mas enfim, o que nós queremos dizer é que não é que não deve ser feito sexo, buscar o sexo, mas com que intensidade você busca, qual é o objetivo de você estar buscando? A demonstração de um afeto maior ou simplesmente pelo prazer, pela paixão, pela alegria? Fica no ar. Casamento e celibato. O casamento, 695. O casamento quer dizer a união permanente de dois seres. O casamento quer dizer a união permanente de dois seres. É contrário à lei natural? É um progresso na marcha da humanidade. Imaginemos se não tivesse na nossa sociedade, na nossa vida, no planeta Terra, o casamento. Como é que seria a nossa sociedade sem o casamento? Sem o comprometimento de um para com o outro. Pois o casamento faz parte da organização da sociedade. Se existem traições, se existem divórcios, isso faz parte do processo de cada espírito individualmente, na busca da sua evolução. Mas o casamento significa, faz parte do significado da sociedade que ela está organizada, que ela está comprometida com atitudes, buscas acima das paixões do ser humano. Porque através do casamento se constitui uma família. Os pais têm a oportunidade de educar os filhos, de orientá-los na sua jornada. Agora imaginemos se não houvesse o casamento na nossa sociedade. Como é que essa sociedade seria organizada? Cada um, como é que é? Como é que diz os jovens? Não sei, não me lembro. Ninguém é de ninguém. Faz tempo. Os jovens hoje muitos dizem, ninguém é de ninguém. Por que eles dizem isso? Eu não quero comprometimento com ninguém. Eu não quero ter responsabilidade. O que acontecer, está valendo. Será que se todo mundo na nossa sociedade pensasse assim, como é que seria a nossa sociedade? Sem o casamento. Uma confusão de caixa postal, meu Deus do céu. Vamos ficar na confusão da caixa postal. Vamos adiante. 696. Qual seria o efeito da abolição do casamento na sociedade humana? Retorno à vida animal. Imaginemos os cachorros, os gatos. Assim seria a nossa sociedade. O que acabamos de falar. Ninguém é de ninguém. Não existe comprometimento, não existe responsabilidade, não existe dever, porque todos nós queremos direitos, mas não conseguimos olhar para os nossos deveres. Estou indo além até do casamento, a sociedade num todo. Muitas vezes esbravejamos, e o meu direito, cadê o meu direito? Eu quero o meu direito. Tá, mas o teu dever, você sabe qual é que é? Você tem consciência do teu dever? Porque o teu direito vai até onde começa o direito do outro. Então, com isso, nós temos também nossos deveres.
E principalmente casamentos entre parceiros. Mas aí é uma dúvida. Mas aí nós estamos falando do casamento matrimonial? Matrimonial. Ou de um casamento de união de dois espíritos, vamos supor, que queiram seguir o mesmo caminho? Na realidade, a essência do casamento matrimonial É da terra. é da terra, mas o sentido é a união de duas almas, não de dois corpos. O significado do casamento terreno vai além da união de dois corpos. É a união de duas almas, porque justamente quando casam dizem, né, como é que é? Na pobreza, na riqueza, Até que a morte não se né, na saúde, na doença, né, até que a morte separe. É a união de duas almas, não a união de um negócio. Eu vou casar com alguém porque eu vou me dar bem, prevendo já a herança, os bens que aquela pessoa tem. Porque quando existe uma união entre duas almas, é na riqueza, na pobreza, na doença, na saúde, não sei se tem mais alguma outra aí. Então, essa promessa é feita no altar, não perante o padre, o pastor, é perante Deus. Por isso que essa união, ela vai muito além da união de dois corpos físicos, do desejo de dois corpos físicos se unirem. Kardec complementa aqui. A união livre e fortuita dos sexos é um estado natural. O casamento é um dos primeiros atos de progresso das sociedades humanas, porque ele estabelece a solidariedade fraternal e se encontra entre todos os povos, ainda em condições diversas. Esta abolição do casamento seria retorno à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão o exemplo de uniões constantes. Um exemplo, João de Barro. Não sei se vocês sabem que quando a fêmea trai o macho, ela fica dentro da casinha e o macho fecha a casinha. Isso, obrigado a discordar desse ponto aí. Que eu vi um documentário esses dias de especialistas sobre esse fato aí. Diz que isso é uma lenda. É uma lenda? É uma lenda. Eu fiquei sabendo Eu nunca dessa vi um lenda. ninho de João de Barro fechado com... nesse sentido, Nesse digamos, sentido. do castigo da fêmea ter traído. Uhum. Mas enfim, é uma lenda. Né? Mas enfim, vamos então tentar melhorar essa explicação. Como diz aqui, a abolição do casamento seria retorno à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais. O animal, normalmente, ele, vamos usar o termo correto, ele faz sexo quando a fêmea entra no cio. Senão, ele não procura o sexo. O homem não. Por isso que eu acho que o animal respeita mais a união do que os próprios seres humanos. Sim. Eles só procuram quando há a necessidade Possibilidade de reprodução. E reprodução para que a espécie continue sobrevivendo e não seja extinta. Né? No cio, né? Antes do cio, Exatamente. o animal procura a fêmea. Sim. Nem todos. É sério, agora não estou brincando, agora também vi um documentário. Os documentários. Talvez esteja certo. Oi? Então, por isso talvez Darwin esteja certo. Algumas espécies dos símios, né, dos macacos, eles fazem sexo que nem o ser humano. Bonobo, né? Aquele macaco bonobo. Independente do cio. Acordei com vontade de comer folhinha terra e acordei com vontade de pegar a bonoma do lado. É assim. Eles não
não dá para a gente colocar como regra. É, o tanto que Mas assim, eu acho- aqui também não coloca como uma regra, né? Eu acho que ele se refere ao exemplo que alguns animais dão, por exemplo. Abaixo de Nas aves. certos animais, diz aqui. Isso, Não porque- todos os não animais. todos, é porque tem alguns animais, principalmente aves, que realmente o casal é para a vida toda. Acho que as pinguins. Arara é Os assim, pinguins acho que também. papagaio. Pinguim, né? sabe? É, eu lembrei do João de Barro justamente como diz o Zoc, que é uma lenda, mas enfim, existem outras espécies que o casal é para a vida toda. Uhum. Morreu a fêmea, morreu o macho, parou a reprodução. Depois, né? É esse, né? Acho que é também. Vamos adiante? 697. A indissolubilidade absoluta do casamento está na lei natural ou somente na lei humana? É uma lei humana muito contrária à lei natural. Mas os homens podem mudar suas leis. Só as da natureza são imutáveis. Então, assim, Kardec queria saber se o divórcio faz parte da lei natural, né? Ou é somente da lei humana. É só da lei humana, porque na realidade, almas que se unem, espíritos que se unem pela fraternidade e pelo amor, eles continuam ligados ao resto da eternidade e ao resto da imortalidade. Mas à medida que a sociedade vai evoluindo moralmente e eticamente, esses divórcios vão se tornando cada vez mais esporádicos. Eu entendo. Então, se hoje existem muitos divórcios, é porque existem muitas situações que conspiram e facilitam para que os aconteçam. Agora, quando há realmente uma união entre duas almas, dois espíritos, essa fraternidade e essa união, esse amor, existe para o resto da imortalidade. Inclusive, esses espíritos, atingindo um grau de evolução maior, se tornando espíritos de luz, eles podem ser enviados a dois planetas, dois sistemas solares diferentes, separados pela presença, mas eles continuam unidos pelos laços do amor, mentalmente e pelo coração. Então, os espíritos que são unidos realmente pelos laços do amor não se separam mais, mesmo que sejam enviados a missões em galáxias diferentes, mas eles continuam unidos pelos laços do amor. Almas afins? Oi? Almas afins, né? Almas afins, não almas gêmeas. Não existe. Que a maior decepção que eu tive quando entrei na doutrina espírita é que eu descobri que não existem almas gêmeas. Existem almas afins. Almas que querem a mesma coisa e buscam a mesma coisa, o mesmo objetivo. Alma gêmea não existe. Não existe uma alma ser dividida no meio e uma vai para um lado, outra vai para outro, para depois se encontrar lá na A frente. gemelaridade é uma característica física, né? Não espiritual. Exatamente. O celibato voluntário é um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? Não. E os que vivem assim por egoísmo desagradam a Deus e enganam a todo mundo. Nós vamos entrar numa discussão, né? Mas é questão de entender o ponto de vista. E aí, esse aí vai ficar longo. O cara, ele sente, por exemplo, ele gosta de alguém, ele sente vontade, muitas vezes, de querer se unir com alguém, mas por determinada circunstância ele decidiu
fazer o voto, né, de castidade. Ele está enganando a si mesmo. Perante Deus ele está se prejudicando a si. Exatamente. Só que existem espíritos que vêm em missão. Não estou dizendo que sou eu, né? Que sou solteiro, né? Eu posso ter falhado lá atrás, né? Mas existem espíritos que vêm em missão de passar uma vida inteira solteiros. Chico, Divaldo, Irmã Dulce, Gandhi. E eles não sentem a necessidade, como nós acabamos de falar antes de sexo, de fazer sexo. Porque são espíritos assexuados. Eles vêm livre dessa vontade, desse desejo de querer fazer sexo. E utilizam essa energia sexual para a criação, para o amor ao próximo, para fazer bem ao próximo e quanto mais pessoas possíveis. Então, eu entendo essa questão, que é aquela pessoa que se decepcionou com o amor, com alguém, e decidiu fazer o voto de castidade. Em primeiro lugar, está enganando a si e não está enganando a Deus. Porque Deus sabe o que se passa no íntimo dessa pessoa. Né? Agora, existem espíritos, sim, que vêm em missão, e eles não, uma pessoa do lado deles atrapalharia mais do que ajudaria. Então eles precisam ficar sozinhos. E eles vêm assexuados, sem vontade, o desejo, o tesão por sexo. Não sei se ficou claro. 699. O celibato não é, da parte de certas pessoas, um sacrifício com o objetivo de devotar-se, mas inteiramente ao serviço da humanidade? Isso é bem diferente. Né? Já está dizendo aqui o espírito, a espiritualidade, não, isso é diferente, em querer ajudar a humanidade. Eu disse por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório quando é para o bem. Quanto maior o sacrifício, maior o mérito. Né? Então, eu quero me sacrificar pela humanidade. Ou por um determinado grupo de pessoas, mas eu sinto a vontade, o desejo. Eu coloco o meu objetivo para trabalhar em prol da humanidade acima do meu desejo, da minha paixão. Porque aqui diz, quanto maior o sacrifício, quanto maior a tua luta contra você mesmo, maior é o mérito. Então você tem que vencer a si mesmo. Não é que ter desejo sexual, querer se relacionar com alguém é pecado. Né? Mas a pessoa se colocando num trabalho e vê que esse trabalho, não digo nem a realiza, mas ela enxerga um objetivo maior por detrás dele, o mérito é muito maior. Ela se colocando à disposição de um relacionamento a dois, de um casamento, ela estaria, diríamos, fracassando na sua missão? Não. Ela não está fracassando na sua missão. Ela está cumprindo com a sua missão aqui na Terra. Só que ela abdicando em favor de um casamento e trabalhando para o bem da humanidade, ela está fazendo mais do que ela deveria fazer. Ela está indo além da sua missão. É que no nosso entendimento a gente ainda une o casamento ou a união com alguma pessoa ao sexo. Sim. Até porque isso faz parte da lei natural. Sim, e geralmente para a espiritualidade a união não é isso, no caso. Não. É para almas afins. Como você falou, são almas afins. Só que elas se unem por um propósito, por um objetivo maior. Como existem os espíritos evoluídos que se unem para acabar com o trabalho do bem, os espíritos evoluídos, as almas afins, elas se unem para que esse bem possa continuar crescendo e seguindo em frente.
e auxiliando o máximo de pessoas possíveis. Os filhos, no caso. Oi? Os filhos, no caso. Os Aquelas filhos? duas almas vão se juntar e vão ser responsáveis por aqueles espíritos que ele lançou no leito da família, que são os filhos, Sim, a orientar para o caminho do bem, no caso. sim. É uma missão, Eu, Né, dos pais. isso que eu acredito. com certeza. Porque No assim, caso, eu estou falando dos dois espíritos que casaram, né, que se uniram aqui na matéria. sim, E eu acredito que uma dessas missões maiores é conduzir aqueles espíritos que vieram naquele leito familiar para o caminho do bem. Fazer com exatamente. que aqueles espíritos evoluam nessa... Exatamente. Porque o objetivo da reencarnação, justamente aí nós precisamos conhecer e compreender a reencarnação. Nós reencarnamos justamente para nós evoluirmos, nós nos melhorarmos. Só que para eu nascer aqui, precisa haver uma união entre duas pessoas. E aí nós vamos chegar muitas vezes num ponto de mãe solteira. Faz parte da missão dela ser mãe solteira. Porque em outras reencarnações, o que ela plantou foi o que Deus pôde dar de melhor para ela para essa reencarnação. Não é um castigo. Mas muitas vezes também é um desejo da própria mãe. Então, assim, cada caso é um caso. Na doutrina espírita nós não podemos cravar, é assim, ponto final, uma fórmula, e fora disso não está tudo errado, é tudo mentira. Então, cada caso é um caso. Mas a união de duas pessoas, o objetivo é para que elas possam permitir espíritos reencarnarem na Terra e na experiência terrestre, através das suas escolhas, do caminhar, da sua jornada, ele possa ter o objetivo e a oportunidade de evoluir. Esse é o objetivo de nós estarmos aqui na carne. Evoluir. Porque a única coisa que nós temos certeza do primeiro dia que nós nascemos, que vai acontecer 100% na nossa vida, é que um dia nós vamos desencarnar. Então essa vida aqui, ela é transitória, ela é passageira. Mas a minha vida de espírito, essa sim é a verdadeira, pois o meu espírito, ele é imortal. Kardec faz um comentário aqui essa questão. Deus não pode se contradizer, nem achar mal o que fez, não pode ver mérito na violação de sua lei. Mas se o celibato por si mesmo não é um estado meritório, o mesmo não ocorre quando constitui pela renúncia às alegrias da família, um sacrifício feito em proveito da humanidade. Todo sacrifício pessoal com o objetivo do bem e sem dissimulação do egoísmo eleva o homem acima de sua condição material. Estou tentando lembrar o nome do espírito que se manifesta através do Robson Pinheiro. Joseph Kleber. Joseph Kleber, ele foi um cientista na última reencarnação dele, e trabalhou para Hitler. Ele foi um cientista alemão. E, segundo o conhecimento que eu tenho, os cientistas que trabalhavam para o nazismo, para Hitler, eles trabalhavam isolados uns dos outros, para que eles não soubessem qual era o objetivo da sua pesquisa. Mas cada um tinha que desenvolver uma parte do plano todo de Hitler. E quando Joseph Kleber percebeu que aquilo que ele estava desenvolvendo ia redundar para os nazistas na bomba atômica, ele começou a tentar desviar, não dar prosseguimento das pesquisas,
começou a sofrer pressão para que ele fizesse a parte dele, mas ele não queria desenvolver porque ele sabia que o que competia a ele fazer ia dar sequência à bomba atômica e eles iam chegar na bomba atômica. E ele não dá sequência. E chega a um ponto que ele é ameaçado junto com a família dele na câmara de gás, dizendo que se ele não desse continuidade desse projeto, ele e a família morreriam na câmara de gás. E ele morreu pela humanidade, mesmo levando a família ao sacrifício. Porque ele sabia que muitas pessoas morreriam a mais do que a própria família dele. Sacrifício pela humanidade. Então, é esse ponto que a espiritualidade quer trazer para nós. Não uma dissimulação. Passar por bonzinho, passar por vítima, porque na realidade Deus, Jesus, a espiritualidade maior, sabe das nossas intenções. Ela conhece a intenção de cada um. Por mais que eu possa dissimular a minha intenção para toda uma sociedade, mas eu não dissimulo ela perante Deus, Jesus, a espiritualidade maior. Então, o que aparentemente para a sociedade pode parecer um ato meritório, muitas vezes é covardia, muitas vezes é interesse pessoal para obter alguma outra vantagem em determinada situação. Então, a espiritualidade maior sabe o que cada um de nós carrega no coração, na intenção. Então vamos fechando os olhos, se acomodando bem na cadeira, sentindo, se ajeitando para ficar numa posição realmente confortável para os trabalhos que vão seguir agora. Realmente absorvendo cada palavra que foi dita hoje, cada ponto estudado, realmente absorvendo esse conteúdo, refletindo no que ele pode ser aplicado, no que pode se tornar na prática, no nosso dia a dia. Afinal, esse é o grande objetivo de estarmos aqui buscando mais conhecimento, um conhecimento amplo que vai nos modificando, que vai dando nova visão para a nossa vida, dentro das nossas atitudes, nossos comportamentos, nossos pensamentos, que é o espaço onde nós mais temos realmente oportunidade de atuar. Nesse momento, então, vamos puxando bem o ar, sentindo ele entrando no pulmão, respirando, soprando, deixando ele trazer uma nova brisa, uma nova inspiração para nós, nos conectando com a espiritualidade. Cada sopro podemos ir colocando para fora as coisas ruins, aquelas sensações que não nos fazem bem, ou aqueles pensamentos. Como a gente sempre coloca, sem aquele julgamento, sem a culpa, mas com aquela análise de pensar como posso mudar isso, como posso me transformar, tirando esse peso, tirando as coisas que nos fizeram mal, que nos fazem mal. E nesse momento vamos visualizando lá embaixo nos pés uma luz pulsando, qualquer cor que mais tenha afinidade. Vamos vendo ela crescendo e devagarzinho ela vai subindo, passando para a região dos tornozelos, região das pernas, na canela. E ela vai subindo, ela vai ficando maior, passando pela região dos joelhos,
coxas, quadris, região do abdômen, peito, passando pela área do pescoço, na laringe, região dos olhos, até o topo da cabeça. Vamos sentindo esse fluxo de energia. Afinal, todos nós somos energia, temos essa propriedade, somos espíritos. Esse fluxo de energia vai fazendo nos conectar com todo mundo aqui, fechando cada elo da corrente, como sempre buscamos trazer essa visão de união. Cada elo forte que fecha essa corrente. E essa corrente é fortalecida pelos nossos amigos do plano espiritual que estão aqui nesse momento, auxiliando esses trabalhos. E aproveitando esse fluxo de energia, vamos mentalizar aquilo que vemos aqui em busca, além do estudo. Aqueles problemas que estamos enfrentando no nosso dia a dia. Afinal, ninguém, além de nós mesmos, sabe quão difícil é. Os outros, às vezes, até podem estar enfrentando uma situação semelhante, mas realmente estar vivenciando a sua experiência única, só você sabe como que é. Com essa energia, vamos intencionando o que eu posso mudar, o que eu preciso, pedindo auxílio da espiritualidade. Afinal, ela está aqui por nós. Não para simplesmente nos livrar dos momentos difíceis, até porque eles guardam uma grande chance, uma grande oportunidade de evoluirmos. Mas eles estão para nos auxiliar. Não estamos abandonados. O trabalho é nosso, mas temos auxílio quando precisa. E é nesse momento que sentimos esse auxílio. Possamos realmente mentalizar aquilo que queremos reformar, aquilo que queremos fazer mais, as coisas que já estamos vendo como positivas, o nosso comportamento, a nossa forma de agir com os outros. Possamos também intencionar o que eu posso fazer mais, como eu posso ser uma melhor versão de mim mesmo. E vamos vendo essa energia crescendo, pois agora todos nós estamos alimentando uma mesma fonte de energia, juntamente com os amigos da espiritualidade. E ela agora vai ficando grande, clara, preenchendo esse ambiente aqui. E cada um daqui vai trazendo sua própria medicina, aquilo que realmente traz como algo único, singular. E agora que essa energia está tão grande, vamos visualizando ela ampliando e sendo direcionada para os lugares onde mais precisa. Vamos então imaginá-las chegando no primeiro momento nos hospitais, onde tantas pessoas estão precisando nesse momento, estão aflitas, estão tendo dificuldades, que a saúde possa chegar até elas, que essa cura possa chegar até elas. Talvez não no aspecto físico, material, mas que elas possam ser curadas em outras instâncias. A cura emocional, a cura no aspecto mental, espiritual, acima de tudo. Também vamos visualizar essa energia chegando àqueles espíritos que já estão desencarnados, mas ainda não estão compreendendo esse processo, que ainda por alguma razão estão presos aqui na Terra, vagando sem entender. Que eles possam de alguma forma sentir essa energia e se abrirem para o curso natural da evolução como espírito, da jornada como espírito, sem se prender a uma passagem de fase como é o desencarne, sem se privar de tudo que pode vir a aprender e vivenciar numa outra encarnação, em outro plano. Possa chegar essa energia a todos que precisam, aos desamparados,
aos que estão perdendo a esperança, seja pelas dificuldades, as pessoas que realmente estão depressivas, perdendo sentido na vida, achando que não há mais pelo que viver, que isso possa vir como uma centelha, como uma luz, para despertar para elas mesmas, para a dimensão de que elas podem ter, de que elas têm como espírito, que esse alívio, que essa energia construtiva que liga, que nos une como seres de uma mesma casa que é esse planeta, possa ir passando, possa ir ampliando, não só aqui na nossa casa espírita, mas lá fora, nas nossas relações, realmente como uma malha, uma cadeia de energia que vai passando de um para o outro, nos conectando, não nos separando, não criando ideias de exclusão que separam, não, que possamos ser pontes, ligando, conectando, levando para aquele que falta algo, aceitando receber o que nos falta do outro, realmente com um crescimento igualitário, pois todos temos algo a dividir, ensinar, mas também algo a aprender. Possamos exercitar mais e mais essa visão ampla. Vamos vendo essa energia então chegar também nos nomes do caderno de radiação, onde todos colocaram o nome, ou se não colocaram o nome, que possam agora mentalizar, seja de pessoas reencarnadas que estão passando por algum problema, ou que simplesmente gostaríamos que essa energia pudesse chegar nelas também. E também para as pessoas que já desencarnaram, que não estão mais aqui nesse plano físico, mas que certamente essa energia chegando auxiliará de alguma forma, ainda que seja como um lembrete, mas que chegue até cada uma dessas pessoas. Também unindo, mesmo que estamos aqui em matéria, entendendo essa dimensão do amor, da fraternidade, que atravessa planos, que não fica só no físico, só no olho no olho, mas que vai através das sensações, do amor, da verdadeira intenção. Finalizando os trabalhos, então, contamos com a ajuda dos nossos amigos, os obreiros da casa. Vamos passando para a parte do passo coletivo, sentindo, mantendo essa energia no ambiente, realmente reconhecendo que essa energia é também nossa, que podemos ter e fazer esse trabalho individualmente, cada um de nós, pois temos essa potência, temos o conhecimento e estamos estudando diariamente para isso, possamos nos ver mais como representantes da espiritualidade, modificando a nossa vida pouquinho a pouquinho e, por que não, por consequência, vendo a vida dos outros serem também modificadas. Vamos intencionando bem forte aquilo que mais buscamos verdadeiramente em nossos corações. Nossa busca, pensando naquilo que faz dessa jornada, dessa passagem aqui, dessa vida única, algo que realmente nos faria alegres no momento da passagem. Intencionar realmente uma vida bem vivida, não simplesmente no mero passeio ou no desbravar e simplesmente conhecer, mas permitindo ser transformado, saindo melhor do que adentramos, como sempre falamos. E vamos finalizando os trabalhos, agradecemos mais uma vez sempre os mentores da casa, os bons espíritos que estão aqui conosco, saindo mais uma noite inspirados, transformados, e que amanhã, num novo dia, possamos acordar, motivados a ser essa melhor versão de nós mesmos, começando aquilo que está mais perto no nosso dia a dia, com as pessoas com quem relacionamos, sendo agentes de mudança na nossa casa, na conversa
conversa com os nossos amigos, no trabalho, no final de semana, em todos os momentos. Que assim seja.